Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão e do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, Congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós usamos as lições bíblicas de adulto da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nesse segundo trimestre do ano 2024, o título do trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E vamos estudar hoje a lição número 5, os inimigos do cristão. Textual: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gênesis 5, 25, 26. Verdade prática: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. O texto bíblico hoje em classe se encontra em Romanos, capítulo 6, do 11 ao 14, e 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Romanos 6 diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos então aqui para a introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro, é a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Então, temos estudado nesse trimestre essa jornada. Começa com o arrependimento, a salvação, a confissão de pecados, e aí você começa uma caminhada a qual o Senhor te convida para ir pela porta estreita. E você caminha por essa porta estreita, você vai andando por ela e tem que seguir ela até ao final. E aí o objetivo final, como estudamos na lição 3, é o céu. Semana passada nós aprendemos como se conduzir nesta caminhada. Qual o padrão bíblico, o padrão para seguir nessa caminhada. E o primeiro e principal padrão é seguir a palavra de Deus e o exemplo dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver que nessa caminhada para chegar ao céu, porque toda a caminhada, como já falamos anteriormente, apenas estamos repetindo para reforçar a ideia para os irmãos, ela tem um início e tem que ter um final. Se parar no meio da caminhada, você não chegou ao seu destino, não chegou ao seu objetivo. Então, para chegar ao objetivo final, ou nessa tentativa de chegar ao objetivo final, ou nessa caminhada que vamos fazer, há 3 inimigos que nós vamos estudar nessa lição, que é o diabo, a carne e o mundo. Vamos começar aqui com o primeiro inimigo do cristão, ponto 1, o diabo. Primeiro ponto: o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônica, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. No Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade do diabo. Vamos ler aqui um texto apenas. Vamos aqui em Lucas 11, 18. Lucas 11, 18.
Nem sempre Paulo é um estudo bíblico, então é necessário lermos alguns textos para que a gente possa também ver na Bíblia a ideia do autor, o que ele quer dizer para nós através da palavra. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebub. Então, a primeira coisa que nós estamos estudando nessa lição é o primeiro inimigo é o diabo. E o primeiro subponto é que o diabo é real. Pastor, mas precisa estudar que o diabo é real? Será que tem alguém que duvide? Infelizmente, em muitas religiões há isso, e infelizmente no meio cristão, no meio evangélico, hoje há pessoas achando que o diabo é uma metáfora do mal, é uma figura do mal, mas que o diabo não é um ser literal. O diabo é um ser literal, não foi criado como diabo, foi criado como anjo de luz, e depois ele se rebelou contra Deus e se transformou no diabo. E vem desde então operando contrário a Deus e contrário a suas criaturas. Foi ele que tentou Adão e Eva, personificando-se através da serpente. Foi ele próprio que tentou Jesus no deserto. E muitas outras vezes, como aqui diz o autor da lição, as ações do diabo são descritas em Gênesis, 1 Crônicas. 1 Crônicas vem falar sobre a questão quando Davi numera o povo. A Bíblia diz que o diabo, em 1 Crônicas diz que o diabo tentou Davi, incitou Davi a que ele pudesse numerar o povo, pecasse e acontecesse algo contra Israel. Em Jó, não precisa nem dizer isso, porque você vai ver o texto talvez um dos mais claros possível, que Deus estava reunido com seus anjos, e aí também aparece Satanás lá no meio, e aí Deus tem aquela conversa com ele, depois permite que ele toque em Jó em algumas áreas da sua vida, e Jó acaba triunfando, não blasfemando. Temos a descrição, alguns textos de Salmo que fala também da ação do diabo. Em Isaías e Ezequiel há uma descrição perfeita sobre essa questão, é só uma questão de você estudar, Isaías 14 e Ezequiel 28. E Zacarias também fala da ação do diabo, que é o texto onde o sumo sacerdote Josué, aquele sumo sacerdote que veio após o cativeiro babilônico, Satanás o acusa, se não me engano, a terceira visão do profeta Zacarias. Então, e depois no Novo Testamento também há muitas citações do diabo. Como achar que o diabo não é real? Como achar que o diabo é alguém figurado? Não, o diabo existe, ele não tem mais poder que Deus, nós vamos ver aqui outras características que vai falar sobre ele, ele não tem o domínio de nada, Deus é que tem o domínio de tudo, mas ele é um ser real, o diabo existe. A segunda subdivisão diz a descrição de Satanás. A Escritura Sagrada descreve Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais alto deles, como está em Ezequiel 28, 12 e 14, que eu já citei. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus deste século e príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser inteligente, é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. O texto de Mateus 4, 1 a 12 é a tentação de Cristo, depois vem conforme a referência de Jó, quando lá se fala. Então, o segundo ponto dessa lição, no primeiro sobre o tópico que ele é real, o segundo, a descrição sagrada. Então, nós já falamos um pouco no primeiro ponto. Um anjo criado por Deus e que se rebelou, é o chefe dos anjos caídos, dos demônios, ele tem personalidade, ele tem inteligência, ele sente raiva, ele tem desejos, ele tem vontade própria, mas jamais ele será superior a Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Deus é eterno, o diabo é uma criatura. Pastor, o diabo tem mais poder que o homem? Sim. Então, o diabo pode derrotar nós cristãos? Não, se estivermos debaixo da graça
do amor, da misericórdia de Deus. Porque quando vencemos o diabo, quando, por exemplo, dar um exemplo para os irmãos, encontramos uma pessoa que tenha sobre si, esteja endemoniada, como a Bíblia claramente fala que isso existe, é real, vários textos dos evangelhos, também alguns textos de Atos Apóstolos, pessoas que estavam endemoniadas. E os apóstolos, o céu de Deus, oraram por essas pessoas e o demônio saiu de suas vidas. Quem tira o demônio da vida das pessoas não somos nós. Então não há nenhum mérito, porque eu orei por alguém e o demônio saiu dela. Eu orei por alguém, o demônio saiu dessa pessoa, não fará eu mais santo que qualquer outra pessoa. Não me dará um privilégio maior no céu. Não, eu tenho que cuidar da minha salvação. Nós vamos ver isso claramente na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, esses sinais seguirão os que crêem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão o demônio. Hoje tem inventado história que o demônio sai pelo nome do pastor, pelo nome da igreja, por isso, por aquilo. Estão inventando um monte de coisa, meu amado irmão. E tudo isso é uma farsa, tudo isso é balela. Temos que ficar com a Bíblia Sagrada, sempre com a Bíblia Sagrada. Você vai ver isso claramente, a Bíblia diz, sujeitai, pois a Deus resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eventualmente a gente pode orar por alguém, o demônio não sair. Aconteceu com alguns discípulos de Cristo também isto. Pode acontecer com qualquer um de nós. O diabo venceu? Não, o diabo não venceu. Depois Jesus foi lá e o demônio foi expulso. E também na vida de vários relatos de irmãos em Cristo que aconteceu essa situação. Os irmãos foram orar, buscaram a presença do Senhor e depois o demônio realmente teve que sair. Porque ele não sai pela minha palavra, pela minha ordem, pela minha autoridade. Ele sai pela autoridade do nome de Cristo. E ele não pode existir porque a Bíblia diz que até os demônios creem que Deus existe e estremecem diante desta realidade. Então, ele é tudo isso aqui. E como nós já citamos, né, eu até vamos ver aqui se eu consigo ler algum versículo. Vamos lá. A citação da tentação no deserto, né? Porque ele cita aqui. No versículo de número 10, na terceira tentação, Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus o chamou por nome. Deus se referiu para um pronome pessoal. Então, o diabo existe. O diabo não é real. O diabo tem todas essas situações que nós já falamos aqui, mas, repetindo mais uma vez, dentro da palavra, ele não é maior do que Deus. A terceira subdivisão do ponto 1 é a identidade do inimigo. Então vamos ver a identidade dele pelos nomes que ele é chamado. Podemos conhecer o inimigo pelo meio dos nomes que a Bíblia usa para descrever. Serpente refere a sua sagacidade e astúcia, Gênesis 3:1, e depois vai voltar a ser chamado de serpente em Apocalipse 2:9. Satanás mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Zacarias 3:1, Mateus 4:10, como acabamos de citar lendo aqui, Apocalipse 22. Diabo aparece 35 vezes. Acusador, Mateus 4:1, Efésios 4:27. Maligno, revela o seu caráter, 1 João 5:18-19. O dragão vermelho, revela a sua ferocidade, Apocalipse 12, 3, 7, 9 e 10. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, Atos 5:3, 1 Coríntios 7:5. Enganador, Atos 12, 9, 20, 2 e 3. Beelzebul, chefe do demônio, Lucas 11:15. Belial, pessoa má sem valor, Juízes 19:12, 1 Samuel 30, 22, 2 Coríntios 6:15. Esse nome revela uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então, ele é citado por nomes. E cada nome desse, nós vamos ver no grego, que tem um significado. O que é que nós vamos, através de tudo isso, não vamos falar um por um, né? Satanás, não, serpente, sagacidade e astúcia. E aqui eu estou falando para cristãos, meu amado irmão, não estou falando para pessoas ímpias, pessoas de outras religiões que também vão ouvir isso, talvez possam ouvir esse vídeo. Mas o meu objetivo é gravar para os cristãos. Sempre falo que eu gravo este vídeo
para os irmãos da minha denominação, da minha igreja, qual sou pastor, que por motivo de doença, um outro problema, não podem estar na escola bíblica presencial. Domingo que vem vai ter a escola bíblica presencial, na sede e nas congregações. Lá estarão professores. Eu devo estar na congregação de Santa Maria ministrando, o pastor Paulo vai estar na sede e o presbítero Almir na congregação Nova Campina ministrando a aula. Agora, alguns irmãos não podem, então nós mandamos um link do YouTube e eles veem lá o vídeo para não ficarem sem a lição da escola bíblica. Então, esse é o público-alvo com o qual eu estou gravando. Estou falando para cristãos. O cristão já conhece a Bíblia, ou tem que pelo menos conhecer. O diabo hoje, como serpente, pode me enganar? Não, ele enganou Adão e Eva. Então, se ele aparecer dessa forma, sagacidade, astúcia, eu tenho que ter discernimento espiritual, entender que isso não vem de Deus. Satanás, adversário opositor. Nunca haverá um acordo entre Deus e o diabo. E nem pode haver um acordo entre o servo de Deus e o diabo, a igreja e o diabo. O diabo é um opositor de Deus, opositor da obra de Deus, opositor da igreja, adversário do servo de Deus. O diabo ele tem que ser vencido em nome de Jesus. Infelizmente, muitos cristãos hoje, às vezes, querem, através de um falso ecumenismo, fazer ligações, fazer, situações com falsas religiões que tem por trás, nós sabemos, a idolatria, o diabo e todas essas coisas. Também diabo acusador. Eu preciso ficar preocupado com o que o diabo vai me acusar? Não, vamos ver a história que eu falei do sumo sacerdote Josué. O diabo acusou, ele estava com vestes sujas, porque era pecador e todos nós somos. O Senhor foi, limpou as vestes de Josué, deu vestes novas a ele, terceira visão de Zacarias, e deu uma exortação a ele para que ele se mantivesse em santificação na presença do Senhor. Porque, meu amado irmão, se o diabo chegar diante de Deus e falar alguma coisa real que eu fiz, Deus sabe antes que ele pudesse falar para Deus o que eu fiz. E Deus vai, através do seu Espírito Santo, que habita dentro de mim, falar no meu coração, e se eu me arrepender, ele perdoará meus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de qualquer pecado. Se for uma mentira de Satanás, o Senhor sabe também que é mentira. O Senhor sabe também que não é verdade o que ele está falando. Então, ele é acusador, mas não temos que temer a acusação dele. Temos que temer a Deus. Temos que temer a ele. Maligno, o caráter dele, 1 João 5, 18, 19, o mundo já no maligno, então, é uma característica própria dele. Dragão vermelho é uma descrição do Apocalipse, fala da sua ferocidade. Vai haver uma tríade satânica no Apocalipse, o anticristo, o falso profeta e o dragão. O anticristo querendo tomar o lugar de Cristo, o falso profeta do Espírito Santo e o dragão de Deus. Mas essa tríade vai ser derrotada na batalha do Armagedon. Enganador, não, tentador ainda antes, ação tentador no campo da mentira e da moralidade. Satanás vai tentar sempre mentir. Eu vou só alertar para os irmãos, cuidado, meu amado irmão. Olha só, o que o crente pode fazer e o que o crente não pode fazer está aqui na Bíblia. Se você tiver dúvida, não faça. Paulo ensina aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por uma delas. Se algo você vê que não convém, não edifica e que pode dominar a tua vida, larga isso. Também Hebreus fala lá que existe o pecado e também os embaraços. Então cuidado, meu amado irmão. O inimigo vai lançar coisas hoje como se fossem normais. Hoje nós estamos no século XXI. Tudo vale. Não vá atrás de alguém que venha te dizer que você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mesmo assim você vai para o céu, o Senhor vai te perdoar, se a Bíblia diz ao contrário. Então fique com a Bíblia e não seja enganado pelo tentador. Enganador, Beelzebul, que é chefe do demônio, Belial, pessoa sem valor. Então, ele é cruel, ele é ruim, e com ele nós temos que ter, tem que ter distância do diabo, estar longe dele, não ter nada com ele, não flertar com ele de forma alguma, não ouvir a voz do diabo de jeito algum. O segundo ponto da lição é o segundo inimigo do cristão, que é a carne. Vimos o primeiro, o diabo, agora vamos ver a carne. Lembrando que nós vimos
o externo Satanás, agora vamos ver o interno na carne, depois vamos ver outro externo no mundo. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. 1. Tecido muscular do corpo humano e dos animais. Né? O corpo humano inteiro, né? Todos nós inteiramente, está em Êxodo 4:7. O ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. E 4. A natureza humana pecaminosa. Gálatas 5:19, que é o texto das obras da carne e do fruto do Espírito, e Gálatas 6:8. Entre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. 1 João 2:16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as dimensões. Glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Bom, vamos lá. A carne está no nosso interior, ela está contaminada por causa do pecado. A carne não é esse corpo é só invólucro, meu amado irmão. Nós temos dentro dele uma alma e o espírito. Se o espírito está ligado a Deus, a tendência é a nossa alma procurar fazer coisas corretamente que vai exteriorizar pelo corpo. Mas Satanás vai nos atacar, como vimos no ponto anterior, vai lançar várias coisas. Então, essas coisas aqui, glutonaria, que é comer muito, comer fora do tom, é pecado. Sensualidade. E aí vale a sensualidade em vários sentidos. A sensualidade na maneira que você se veste, homens e mulheres, não precisa ser só mulher. Ah, mulher, não. Mulher, homem também. Tem homens que se vestem sensualmente, e sendo cristão não deve fazer isso, para atrair as outras pessoas que vão olhar para o seu corpo e sentir desejo por ele. É a sensualidade, e aí vai estar no meio dessas outras coisas aqui, né? De estar vendo coisas pornográficas, enfim, colocar os seus olhos naquilo que não deveria colocar, no sentido sexualmente falando. Bebedeira. A Bíblia não proíbe beber, ela proíbe se embriagar. Nós vamos ver alguns servos de Deus que bebiam normalmente. Mas eu sempre digo à igreja, passando por aquele crivo de Paulo, todas as coisas são lícitas, mas todas convêm. Então eu, pastor Hélio, não bebo e digo aos membros da minha igreja que evitem, não devam beber. Porque as pessoas não começam na bebedeira, não começam no vício com apenas já começam com 10 copos, 20 copos. Elas começam com um e sentem vontade de participar. É como a sensualidade, né? Bota uma roupa sensual. Alguém elogia, poxa, você está bonito, você está bonita. Já sente vontade de novamente colocar outra, talvez mais sensual ainda. Se vê uma coisa sensual na televisão, na internet, dá vontade de ver outra. Tem um pecado, a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, e a gente tem que ter cuidado com isso. Então, o meu conselho é que não beba. Relações sexuais ilícitas. O que é relações sexuais ilícitas? Deus criou homem e mulher. Então, o casamento ele tem que ser monogâmico, heterossexual e para a vida toda. Ok? Relações sexuais antes do casamento, que se chama fornicação, é pecado, a Bíblia condena. Entre um solteiro e outro solteiro, entre um solteiro e outro casado, porque o solteiro será fornicação e o casado será adultério. Depois de casado, casou no papel, está tudo certinho ali, bonitinho, teve uma relação fora do casamento, isso é adultério, relações sexuais ilícitas. Relações sexuais entre 2 homens e 2 mulheres, homossexualismo, a Bíblia condena. Relações sexuais com animais, isso a Bíblia proíbe. E assim vai por diante. Podemos falar muitas coisas aqui que a Bíblia condena, é claro. Está claramente escrito na Bíblia. Então, temos que ficar com o que a Bíblia diz. E vai por aí. Então, depois ele termina a última frase desse ponto, eu estou até me enxergando um pouco nele, né? A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto que a busca pelo prazer individual dita a tendência e egoísmo em grau elevado. É o que está acontecendo nesse mundo hoje. Porque hoje o que se faz? Incentiva a adolescentes se vestir sensualmente, daqui a pouco atrai olhar de rapazes, daqui a pouco tem relações sexuais lícitas, daqui a pouco engravidam, daqui a pouco abortam, e vai uma série de coisas acontecendo. E alguns aí que entram na prostituição acabam se suicidando, enfim, toda uma série de coisas. Cuidado com a tendência maligna no mundo. Nós vivemos o padrão da Bíblia Sagrada. Segundo ponto, a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx
isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus, degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Ali é o Gálatas 5, é o fruto a obra da carne, o fruto do Espírito. Colossenses 3, 5 a 9. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos, e ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? O diabo enganou eles dessa maneira. O dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser igual a Deus. O homem foi igual a Deus, nunca foi e nunca será. O homem conheceu o pecado, o homem conhecia tudo que era bom, maravilhoso, não havia pecado na vida dele, e aí ele conheceu o que era o erro, o pecado, e sofreu as consequências. Por causa disso, o pecado passou a todos nós. E é bom falar aqui, meu amado irmão, porque se confunde muito. Nós somos arminianos, essa lição, de certa forma, estão falando sobre arminianismo, mas alguns confundem e dizem que nós arminianos achamos que o homem tem condições por si só de achar a Deus. Não. Esse pecado que passou pelo ser humano o impede ele sozinho de chegar a Deus. Nós só chegamos a Deus através do Senhor, através da graça, misericórdia, amor, através de ser convencido do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Isso tem que ficar claro, o arminianismo ensina isto. O que nós não ensinamos é que a pessoa fatalmente tem que aceitar e vai aceitar de qualquer jeito e nunca mais vai perder a sua salvação. Isso a gente não diz. Deus dotou o homem de livre-arbítrio que ele possa escolher. Mesmo depois de ter escolhido a Cristo, mesmo depois de ter passado pela graça e receber o dom da salvação, ele pode querer não mais ficar nesse caminho, e se ele morrer fora do caminho, vai perder a sua salvação, ou se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Então, a Carl Sachs aqui fala a totalidade da natureza humana pecaminosa. Somos decaídos por causa do pecado. E só a graça de Cristo é que pode nos levar para o céu. Eu não vou ser salvo porque eu não roubo, não minto, não adultero, não fornico, enfim, não faço qualquer outra coisa errada, ou não vou ser salvo porque eu dou dízimo, dou oferta, ajudo o pobre. Não. Pastor, essas coisas têm que ser feitas? Tem que ser feitas, mas não para ser salvo. A gente vive falando isso aqui. Nós o fazemos por sermos salvos. Nós o fazemos por ter aceitado a Cristo como Salvador. Eu quero agradar o meu Senhor. Semana passada, eu tenho que imitar a Cristo. A lição passada, imitar a Cristo. Cristo adulterou? Não. Então por que eu vou adulterar? Cristo fornicou? Não. Por que eu vou fornicar? Cristo mentiu? Não. Por que eu vou mentir? Então todas essas coisas que Cristo não fez, e as que ele fez, eu tenho que imitá-lo. Então, Paulo chega a dizer, semana passada, não, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, essa é a ideia do crente. Tem gente que acha que vai ser salvo porque dá dízimo. Não. Dar dízimo é errado, pastor? Não, meu amado irmão. Já falei no outro dia, eu estava pregando na Nova Campina, na ceia. Falei para ele, é um negócio da China. Deus te deu 100%, você devolve. Não paga, não diz, não é, eu estou pagando a Deus, não. Deus não precisa de dinheiro. Você devolve a Deus por gratidão 10%, e ele abençoa a tua vida pela graça e misericórdia dele. Mas não dê achando que dando você está com o nome escrito no livro da vida porque dá dízimo, oferta ou outras coisas que você faça. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. O corpo humano, 1 Coríntios 15, 19, e carne e natureza pecaminosa, Romanos 8, 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentido diferente, não há razão para confundir entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria. É uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Então, ele citou a idolatria. Então vamos ficar na idolatria, para entender melhor. O que é idolatria? É adorar qualquer coisa que não seja Deus. Alguém pensa que idolatria é adorar uma imagem que fica na parede, pedir a imagem bênção, igual os católicos fazem, né? São Jorge, Maria. Isso é idolatria também. Ou outras religiões com outros deuses, os hindus com, 6 milhões de deuses. Isso é idolatria. Mas eu posso idolatrar um bem material. Eu posso idolatrar o meu celular que eu estou gravando para vocês hoje. Esse celular, se alguém tocar nesse celular, eu dou um ataque, eu fico nervoso, eu brigo com a pessoa, enfim, eu saio de si. Isso é quase uma idolatria, meu irmão.
posso adotar um carro, posso uma pessoa. Não, 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 não. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu não posso. Tem gente que está idolatrando hoje pastor, missionário, bispo, apóstolo. Não, meu amado irmão. Todos esses seres humanos, eu sou um pastor, somos falhos, somos fracos. Temos que adorar somente a Deus. Vamos respeitar o pastor, o apóstolo, o missionário, dependendo da sua denominação? Vamos. Ok, está tudo certo. Mas sempre falando, eu falo em igreja, falei agora em Santa Marta na última escola dominical. Enquanto eu estou ensinando a palavra, enquanto eu estou ensinando Bíblia, enquanto eu estou pregando Bíblia, então os membros da igreja têm que aceitar a pregação. O dia que eu inventar uma história diferente, você vai ser salvo, porque você vai guardar um dia da semana, aí você vai ser salvo por causa disso. Não, pastor, isso não existe. Você vai ser salvo porque você não toma transfusão de sangue. Não, isso não, pastor, isso não existe, não é Bíblia. Então, questione até essa liderança, seja qual for, quando eles te disserem alguma coisa que fere a palavra de Deus. Mas os respeitem como homens de Deus, chamados por Deus para estar à frente da igreja, mas não idolatrem ninguém. Ele falou de idolatria, mas qualquer outra situação é uma obra da carne, é a natureza pecaminosa agindo. Já falei de novo, esse corpo sozinho não vai fazer nada, não vai pecar. Esse corpo sozinho não tem como. A natureza pecaminosa que dentro de nós foi herdada de Adão e Eva. Vamos para o último dos inimigos ao qual estão contra nós e temos que vencê-los em nome de Jesus. O terceiro inimigo do cristão é o mundo. Então vamos lá. Subdivisão 1. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Assim quanto as conotações bíblicas para a palavra mundo. A terra. Salmo 24, ser a terra e tudo que nela há. O conjunto das nações conhecidas. 1 Reis 10, 23. A raça humana, Salmo 9, 8, João 3, 16, Deus amou muito da maneira que deu seu filho ingênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O universo, Romanos 1, 20. E os que se opõem a Deus, a quinta versão, aqui a quinta conotação da palavra bíblica, mundo. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. João 12, 31 e 15, 18. Vamos ler aqui. Não sei exatamente qual dos dois eu vou ler. Acabei primeiro. Vamos abrir o 12. Vamos ler aqui o versículo 31. E agora o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. É como Satanás é chamado. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades. O planeta Terra, em que habitamos, Salmo 19, 4, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de João 2,15, quando diz, para não amarmos o mundo, a ideia é de que uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que nós vamos estudar na subdivisão 2. Então veja, meu amado irmão, o mundo está no maligno. O que é o mundo? É o ser humano em geral? Não. Há seres humanos nesse mundo, então Deus amou o mundo, os homens, né? Mas esse sistema de coisas, eu nunca gosto de falar sistema de coisas, porque o Testemunho de Jeová, que é uma heresia, fala muito disso. Mas é isso aí. Corrompido. Quando Deus reinava, ok, maravilha. Mas quando começou a reinado, monarquia, democracia, socialismo e não sei o que lá, isso tudo está contaminado, meu amado irmão. Os homens estão contaminados. O mundo está contaminado. E é o que eu falei ainda há pouco. Hoje, no Brasil, o que há 20 anos era certo passou a ser errado. Hoje eles querem permitir aborto em qualquer época. E o aborto está errado. Aborto é contra a Bíblia Sagrada. Quando há a fecundação do espermatozoide e o óvulo fecundam, já é um ser humano. Essa é a concepção bíblica. Não 3 meses, aí vai uma série de história. Não. Aí vem com a história social, não sei o que, tal, e vai por aí fora. Estupro, e vem uma série de coisas. Que a gente tem várias histórias de pessoas que passaram por esse processo, não abortaram, e é benção. Poderia aqui contar de Beethoven, essa história clássica, né? O professor chegou na classe e falou, a mãe, o pai é sifilítico, a mãe
tinha outro tipo de doença, agora esqueci o nome. O primeiro filho morreu, o segundo nasceu sifilítico, o terceiro nasceu com problema da mãe, o quarto, ela agora está grávida do quinto. Aborta ou não aborta? Metade da classe falou para abortar e outra metade da classe falou para não abortar. E ele disse, a metade da classe falou para abortar, acabou de matar Ludwig van Beethoven. Então Ludwig van Beethoven nasceu dentro deste quadro. Hoje, no século XXI, os hospitais públicos teriam convencido a mãe dele a matar, aqui no Brasil principalmente, a matar ele. Ele foi um dos maiores músicos que essa terra já viu, inclusive ele ficou, a mãe é tuberculose, agora lembrei, ele ficou, fez as melhores músicas dele, nas composições dele, depois que ele ficou cego, certamente ele ficou cego por causa das consequências das doenças que o pai e a mãe tinham e que certamente passaram para ele. Então veja, meu amado irmão, aborto não. Eutanásia. Meu parente está ali morrendo, então eu vou lá mandar o médico desligar o aparelho. Não. Deus não te deu esse direito. Quem dá vida ou tira a vida é Deus, está lá em Samuel. É Bíblia, meu amado irmão. Já falei do homossexual, não nem repetir, meu amado irmão. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6, o efeminado não entrará no céu, o sodomita não entrará no reino do céu. Está proibido lá na lei do Antigo Testamento, claramente. Aí vem os malucos que quer falar o que quer falar e diz que lá no Antigo Testamento, que Paulo estava dizendo, que era a homossexualidade com funções de idolatria. Isso não podia. Mas se fosse homossexualidade para adorar a Deus, podia. Não existe isso, não está isso no grego, no hebraico, em lugar nenhum. Não foi isso que Paulo quis dizer, não foi isso que o Senhor, através de Moisés, falou na lei. Mas as pessoas querem inventar histórias, querem viver no pecado. Então, muito cuidado. E nós vamos entrar agora nesse ponto. Não amemos o mundo. Não vou amar o ser humano? Não, o ser humano a gente ama. Eu vou amar esse sistema de coisas que está aí, querendo deturpar tudo aquilo que a Bíblia diz. Eu vou falar só mais uma coisa antes de passar para o seguinte. Eu falava algum tempo atrás, até hoje não se fala tanto, mas um tempo atrás eu dizia, a igreja não tem que fazer o que é politicamente correto, ela tem que fazer o que é biblicamente correto. Algumas coisas politicamente corretas serão biblicamente corretas e nós faremos estar batendo, mas algumas que são politicamente corretas para o mundo estarão contrárias à palavra, essas não temos que fazer. Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda. 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Nós vamos encontrar isso. É isso que ele está falando. Estamos falando para cristãos. Concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e morais. E isso domina nós antes de ter Cristo. Quando temos Cristo, aí temos que dominar isso através do Espírito Santo, santificando a nossa vida para fazer a vontade de Deus. Então a concupiscência da carne é tudo que nós herdamos de Adão e Eva, que nos puxam para o pecado. Aceitamos a Cristo, vai continuar puxando. A nossa tendência é pecaminosa, mas temos que resistir e vencer com a ajuda e graça de Deus, do Espírito Santo, aprendendo aulas da Escola Dominical como essa que estamos aprendendo, estando na igreja, lendo a Bíblia, orando, como a gente já falou várias vezes aqui. Segundo, concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas, oferecida pela mídia, música, filme, literatura, arte, para acender os desejos carnais. Pastor, eu sou contra a mídia, a música, os filmes, a literatura, a arte? Não. Há coisas boas que você pode tirar de tudo isso, mas a maioria delas, infelizmente, é ruim. Então tem que ter cuidado. A música, eu estou falando da música cristã, né? Vamos levar em consideração que a música cristã não faz isso. Mas a música, a ritmo de música que fazem, são sensuais. E quando você ouve aquela música, te chama a sensualidade. Então, cuidado. Há pouco tempo teve uma exposição não sei se foi Banco do Brasil, alguma coisa, não, foi Santander, fez uma exposição lá no Rio Grande do Sul, em que um homem nu estava ali demonstrando o corpo humano. Não sei o que eles iam fazer, e até crianças lá tocavam no corpo da mulher. Isso é arte, o mundo. Mas isso é bíblico, isso é correto? Concupiscência dos olhos. Um filme pornô é arte? Não, meu amado irmão, isso vai fazer a pessoa que está vendo aquilo ter desejo de fazer aquelas práticas que as pessoas ali estão fazendo. Então, tenha todo cuidado com o que você vê. Eu aprendia na criança quando na igreja. Cuidado boquinha do que fala, cuidado do olhinho que vê, cuidado do mãozinho do que pega, cuidado do pezinho onde anda.
Porque a gente tem que ter cuidado. O sol do céu está olhando para você. Eu já disse várias vezes na igreja. Se eu estou na igreja e alguém diz, e o caminho mais curto para a minha igreja, para minha casa, do lado direito após o culto. E alguém me diz, pastor, ali tem uma mulher nua do lado direito. Eu vou para o lado esquerdo. Eu vou evitar isso, porque meus olhos podem olhar e eu posso sentir um desejo ruim. Aí tem cristão que fala, não, eu vou lá porque eu não vou ver. A primeira vez não vê, a segunda vez não vê, a terceira vez, a quarta vez, uma hora vai dar uma olhada de árvore de olho e daqui a pouco vai ter pensamentos ruins. Então, a concupiscência dos olhos. E o último, a soberba da vida. Este livro de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada. Então, soberba. Eu não preciso de Deus. Basicamente é isso, meu irmão. Ateu, não preciso de Deus. Não quero Deus. Deus esteja longe. Né? Não quero Deus, não preciso de Deus. Eu toco a minha vida. Soberbo da vida, pecado. Nós dependemos de Deus 24 horas por dia. Nós dependemos de Deus 28, 29, 30 ou 31 dias por mês, 365 ou 366 dias no ano, em toda a nossa existência. É Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá a respiração, é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá alimento, é Deus que nos dá tudo. Então, cuidado para não se achar autossuficiente e não depender mais de Deus. Isso é soberba da vida. E vamos para o último ponto, última subdivisão dessa lição, vencer o mundo. Como é que a gente vence o mundo? Como é que a gente vence o mundo? Eu vou tomar um pouquinho d'água aqui, porque eu estou um pouco gripado ainda. Vamos lá. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu, por meio de ideologias anticristãs, estilo de vida que não glorifica a Deus, e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, Mateus 7:21. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa que Ele fugirá de vós. Então, Deus nos deu os meios para vencer tudo isso, já estudamos na semana passada. Se eu voltar na lição passada, vou até voltar aqui, meu amado irmão. Vou ler para você. Última subdivisão da semana passada. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos aproveitamos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual. Aí ele diz, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Então, é isso. Eu estou dizendo isso sempre, digo na igreja, nas pregações, na ensino da escola dominical, o pastor Paulo também o diz, outros irmãos que pregam também o dizem. Veja bem, meu amado irmão, vida cristã, eu quero vencer o mundo, quero vencer o diabo, quero vencer a minha carne. Deus te deu meios para isso. O domingo estava falando na escola dominical, até citei a irmã Jéssica. Irmã Jéssica, hoje professores continuam usando o quadro negro? Não. Mas os professores hoje, ou talvez todos eles, usem um data show, usem um outro método, uma aula dinâmica e tal, porque foram ferramentas que foram sendo criadas para melhorar o ensino acadêmico, ok? Nós estamos falando de coisas materiais. Normalmente, todo mundo que recebe uma ideia de uma ferramenta pode ser em qualquer trabalho, qualquer tipo de trabalho, poderia citar outras coisas. E vai utilizar dela. Deus nos deu meio, e não são meios novos. Esse meio existe desde que Cristo veio nesse mundo, até antes, lá no Antigo Testamento também havia. Orar, ler a Bíblia, jejuar, santificar a vida, congregar, enfim, tudo isso precisamos fazer. Mas foi Deus que nos concedeu isso. Ele está junto conosco. Quando você vai orar, Deus está junto contigo. Quando você vai ler a Bíblia, Deus vai estar junto contigo. Quando você estiver congregando, Deus está lá. Quando você estiver em jejum, Deus está contigo. Deus vai te ajudar em cada um desses pontos para que você possa vencer. Aqui é vencendo o mundo. Eu não vou vencer o mundo por minha força de vontade. Eu não vou vencer o mundo porque eu quero vencer. Para mostrar que eu sou bonzão, que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso. A Bíblia diz, depois que fizer de tudo, dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que foi mandado. Não há nenhum mérito em nós. O mérito todo é dele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda ação de graças seja dada a ele.
Quando nós vencemos com a ajuda dele, o nome dele é glorificado. E ele preparou para nós, como estudamos na lição 3, um céu, um destino final para a nossa jornada, que é maravilhoso. Depois nós vamos estudar mais detidamente lá, na última lição, quando vamos estudar a Nova Jerusalém. Então vamos a uma conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo nos tragar. Vamos ver aqui o que o apóstolo Pedro nos diz. 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro, vamos aqui, estamos chegando. Diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem o possa tragar. Lembrando, meu amado irmão, que o diabo está ao derredor. Quem está ao redor de nós é o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor do que os teme e os livra. O inimigo só conseguir entrar na nossa vida se nós damos brecha. E aí o inimigo entra e aí a gente vai ter dificuldade. Então cuidado com as brechas que a gente pode dar. Cuidado, não deixe de vigiar um momento da sua vida, em todo o momento da sua caminhada. Vou repetir, o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo que ele nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada em Cristo, por Cristo em nossa vida. Então veja que o objetivo dele não é te atacar, é atacar a obra que Cristo fez em tua vida. Cristo transformou a tua maneira de ver. Você é agora uma nova criatura. E muitas vezes a gente tem que entender isso através da nossa vida. Pessoas estão vendo isso e também desejarão ter a Cristo. Quando nós caímos, se nós caímos, esperamos que não caia, mas finalmente alguns caem, talvez prejudique essas outras vidas. O homem não deve olhar o homem. Fizemos isso também na Escola Dominical do ano passado, né? No Brasil, aconteceu, eu contei para ele na Escola Dominical já algumas vezes, havia um grande pregador, acho que está vivo ainda, chamado Tim Swagger, pregador da Assembleia de Deus Americana, pregador sério evangelista. Então passava o culto dele lá nos Estados Unidos, aqui na televisão, passava até domingo de manhã. Muitos crentes deixavam de ir para a Escola Dominical para assistir a pregação dele, cantava bem, tocava bem, pregava bem, tudo. Mas um dia Jim Swagger caiu, cometeu um erro, e a Assembleia de Deus dos Estados Unidos levou a julgamento e até o suspendeu de pregar. O diretor do meu seminário, o pastor Lawrence Salso, fazia parte dessa liderança lá em Springfield, dos Estados Unidos, teve que viajar para lá, na época, para esse julgamento. E muito crente aqui no Brasil caiu. Não, meu irmão, não tem que seguir pastor, apóstolo, bispo. Eu já falei isso na sessão, vou repetir de novo. Eu tenho que seguir a Cristo. Eu olho para Cristo, não vejo pecado nenhum, defeito nenhum, nada errado. Vamos lá. O inimigo quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. Então, ele quer que você pare essa caminhada. Saia da porta estreita e vá para a porta larga. Ou até mesmo abandone de querer seguir ao Senhor Jesus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, agora só vou falar uma coisa, meu amado irmão. Se Jesus foi tentado, e não foi tentado só naquela tentação de Marcos 4, de Mateus 4 e Lucas 4. Se você ler lá, acho que em Lucas diz que o diabo testou por um tempo. Ou seja, depois o diabo voltou e tentou ele. Jesus foi tentado todo o tempo, em todos os momentos. Na cruz ele foi tentado. Se ele é o Filho de Deus, desce daí. Ele era o Filho de Deus. Essa tentação. Ele não caiu em nenhuma tentação. Por isso ele venceu o pecado e morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Então, o inimigo, se atacou a Cristo, vai nos atacar. Não espere que o inimigo seja alguém bonzinho com você. A obra dele é destruir as obras de Deus. Ele vai fazer isso até o dia que ele foi derrotado. Já falamos isso aqui na outra lição. Depois do trono branco, vai ser no final do milênio, o trono branco vai ser lançado logo fogo e enxofre e acabou. Mas até lá, ele vai continuar aquilo que ele, infelizmente, caindo da presença do Senhor, se propôs a fazer. Então, para não ceder os seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus, Gálatas 5,16 e Efésios 6,10, onde fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Depois nos dá as ferramentas que são a armadura de Deus. E no final das armaduras de Deus fala sobre oração. Então o crente vive dessa maneira. Ele vive com a armadura de Deus em oração, para que ele possa vencer as astutas ciladas de nós. Nossas armas não são materiais, não são carnais, não são estratégia humana. Que eu posso traçar uma estratégia, eu vou passar um mês sem ver televisão. Ok. Meu problema é televisão. Vejo televisão, aí vem um pensamento ruim na minha vida, vou ficar um mês sem ver televisão. Ok.
o diabo vai te atacar de outro lado, meu marido, mas não adianta. Então, eu tenho que me sujeitar a Deus, deixar que Deus domine a minha vida. Aí eu estou pronto para resistir ao diabo e ele fugir para a glória de Deus. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, as nossas almas espirituais. Exatamente, nós vamos tocar desse assunto, falar quais armas que Deus nos deu para vencer esses inimigos que estudamos hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.